Thaís Bilenque, a gente falou, né? A gente vem tratando da sopa de letrinhas, IOF, LCA, A saga do LCI, IOF, parte 3. Exatamente, já faz algumas semanas. Ou parte 4 ou 5. Bom, eu já perdi a conta, é melhor não dar números, porque, né? Mas, enfim, na semana passada a gente falava do bode na sala, que o governo, principalmente o Haddad, tinham colocado para o Congresso, que levou a uma negociação para uma reunião domingo passado, né, em que ele apresentou o cardápio para os líderes comandantes dos partidos na Câmara e no Senado, no domingo. Ele chamou de encontro histórico, demorou 5 horas, tal, em que ficou acertado que o governo ia mandar uma medida provisória, ia mandar mais outras medidas que iam ser aprovadas mais para frente. E aí apareceu o Guinho com uma novidade. Não, na verdade, no próprio domingo, o Hugo Motta anunciou que tinha sido uma reunião produtiva, né? E que eles tinham chegado a um acordo e que o governo tinha apresentado uma proposta muito menos danosa, nas palavras dele, do que o projeto, o decreto de IOF original. E aí ele, enfim, tinham várias medidas que a gente vai detalhar, que foram anunciadas, entre elas, né, a cobrança de 5% de imposto de renda sobre títulos que hoje não pagam imposto, que hoje são isentos, que são o LCA e o LCI, os famosos LCA e LCI, que é letra de crédito do agronegócio e letra de crédito imobiliário. Os velhos chamam o LCA de letra de crédito agrícola, mas a terminologia, né, não cringe, é do agronegócio. Do agronegócio. Isso foi anunciado no próprio domingo à noite, mas menos de 12 horas depois, o Hugo Motta estava em um evento em São Paulo, de manhã, e aí o tom já começou a mudar na segunda de manhã, em que ele disse que, bom, os líderes que estavam na reunião, precisavam agora debater a medida nas bancadas e tal, e o tom foi aumentando à medida que o tempo foi passando, tanto ao ponto de, na quarta-feira, a famosa UP, a União Progressista, né, a federação entre União Brasil e o Partido Progressista, anunciar com pompa e circunstância que eles fechariam questão contra esse projeto do governo, sendo que eles têm mais de 100 deputados, 14 senadores, e em ato contínuo o Hugo Motta vai a público de novo, e aí ele diz agora dessa vez que o pacote do governo tinha uma reação muito ruim, tanto no Congresso como no empresariado. E sobre o LCI e o LCA, que já tinha sido anunciado no domingo sem grandes questões, ele disse dessa vez que esses títulos têm sido a grande fonte de financiamento num cenário de juros elevadíssimos e tal. Então ele começou a fazer ponderações que não tinham acontecido no primeiro momento e assim seguiu. Quer dizer, assim seguiu, foi piorando ainda mais, porque na quinta-feira de manhã, numa reunião de líderes, ela termina com o anúncio do Hugo Motta dizendo que na segunda-feira a Câmara vai votar a urgência de um projeto para derrubar o novo decreto de IOF que o governo editou. E o que aconteceu, né, entre domingo e quarta-feira, quando o caldo começou a entornar? Lobby. Aconteceu a terça-feira. E na terça-feira, o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo e o Congresso explicassem sobre o suposto pagamento do novo orçamento secreto, vamos chamar assim, que é um furo da Natália Portinari no UOL, mostrando que tem verbas do executivo sendo usadas também como moeda de troca no Congresso e que precisavam ser esclarecidas e transparentes. Os líderes começam a falar, os deputados começam a falar sobre emendas que estão represadas, que têm que ser liberadas, isso tudo na terça e na quarta, esse caldo está fervilhando. A Gleisi Hoffmann, que é a nova ministra de Relações Institucionais, usou um argumento que eu vi inúmeras vezes sair da mesma pasta quando estava sob comando do Alexandre Padilha, dizendo, veja bem, o sistema precisa ser atualizado, tem que ser readequado às determinações do Supremo, esperem só um pouquinho, que as emendas já estão vindo. Isso tudo na terça, em que o Haddad também se reuniu com o Lula para fechar os detalhes de uma medida provisória que o governo editou de fato na quarta-feira. Então, não só esse texto foi aprovado e passado com o Lula, como quando o Haddad, também quarta-feira, foi na Câmara debater naquela comissão, e a gente vai falar disso em detalhes depois, debater esses projetos na Câmara com o Nicolas Ferreira e Companhia Limitada, estavam
toda a tropa de choque do governo lá. Então estava o Zé Guimarães, líder na Câmara, Jacques Wagner no Senado, Lindbergh Farias, líder do PT. Ou seja, essa ação dessa semana, essa tentativa de emplacar um novo pacote de projetos encabeçada pela Fazenda, estava com envergadura de um pacote do governo. Não Sim. era uma medida isolada do Haddad, do Ministério da Fazenda, que pegou a esplanada de surpresa. Dessa vez, era uma iniciativa encampada por todas as partes. Teve esses contratempos da terça-feira, vamos chamar assim, e na quarta o caldo começou a entornar. Então, eu extraio daí algumas conclusões. Primeiro, confirma que a articulação política do governo, embora tivesse dado sinais de melhora, continua com muitos problemas por uma razão aritmética, né? O governo não tem maioria de votos na Câmara, a não ser que ele alugue esses votos, seja por emendas as parlamentares e as do Executivo, seja por quaisquer outras maneiras, mas o fato é que não tem. Mas isso não é novidade. A novidade que ficou para mim, eu já suspeitava e que agora, essa semana, eu não tenho mais dúvida, é que o Hugo Mota fala não se escreve. Porque ele fala uma coisa para um e outra coisa para outro. Ele tem uma reunião com o governo, ele fala, ótimo, vamos fazer medidas estruturantes. Ele sai dali, se reúne com os lobistas. Teve uma flotilha de jatinhos voando para Brasília nas últimas 2 semanas, né? Com os passageiros desses jatinhos e fala a outra 180 graus diferente. Então, ele é fraco. Diferentemente do Arthur Lira, que quando tomava uma decisão, bancava essa decisão e ia até o final, o Hugo Mota não é confiável, porque você fecha um acordo com ele de manhã e ele fecha outro acordo 180 graus diferente à tarde com outra pessoa. Ele é pusilânime, né? No sentido de que vento sopra para cá, ele vai para cá, vento sopra para lá, ele vai para lá. Isso daí é um enorme problema para o governo, porque se antes ele tinha no Arthur Lira um adversário duro, era alguém que, uma vez você fechava o acordo, você podia confiar que o acordo ia ser cumprido. Agora você tem um cara sorridente, que o Lula chamou de novidade da política, etc, etc, mas que sorri para você e te apunhala no dia seguinte. Então, isso é um enorme problema para o governo, que eu não sei como eles vão resolver, se vão conseguir resolver. O fato é que tudo que foi discutido nas reuniões históricas está em dúvida agora, né? E a incerteza é o pior combustível para a economia. Se você não sabe o que vai acontecer, se tem uma regra hoje, outra regra semana que vem, daqui o mês que vem muda a regra de novo, aí é que as coisas não andam direito. E o governo também não está conseguindo dar argumentos, né, para o Congresso votar a seu favor. Quer dizer, a popularidade do presidente não ajuda na missão de defendê-lo. Vamos pegar, então, esse aspecto, né? A gente tem nessa quinta-feira, o dia que a gente grava, a divulgação de 2 pesquisas. Uma pesquisa do Datafolha, que ainda não saiu no momento em que a gente está gravando, e tem uma pesquisa do Ipsos-IPEC. O que mostra essa pesquisa do Ipsos-IPEC? A oscilação daquelas... São 3 perguntas em geral que você faz para avaliar um governo, né? O que você acha do governo? Ótimo, regular, ruim ou péssimo? Que é a que eu gosto mais, é uma série histórica mais longa, tem nuances, né? É diferente você falar ótimo de falar bom, é diferente você falar ruim de falar péssimo, né? Você não tem o regular, esconde menos. Mas aí você tem uma outra pergunta, que é se você confia no presidente ou não confia no presidente, na figura do presidente, e se aprova ou desaprova, que é para tirar o cara do muro, né? Em todas essas 3 perguntas, houve oscilações dentro da margem de erro. Oscilações para? Todas elas para baixo, ou seja, negativas para o governo. Não dá para dizer que piorou, mas dá para dizer com todas as letras que é o pior resultado do governo Lula 3, nunca a confiança foi tão baixa, ou seja, nunca a desconfiança foi tão alta, nunca a soma do ruim e péssimo foi tão grande e nunca a desaprovação foi tão maior do que a aprovação quanto agora. Então, de fato, do ponto de vista da opinião pública, é o pior momento do governo e é claro que não sou só você, eu e os nossos ouvintes que prestam atenção nisso, né? Os políticos têm as próprias pesquisas, fazem tracking, eles olham para isso daqui com... profissionalismo. Exatamente, porque é disso que vem o cacife do governo, né? O potencial eleitoral do governo. Exato. Então,
O momento em que isso acontece, na semana passada a gente falou, o timing era mais importante que a pesquisa, porque influenciaria a reação. Eu tenho certeza que o Hugo Motta não faria o que fez se o resultado das pesquisas, confirmado agora pelo IPEC, apontasse para, embora as variações estejam todas dentro da margem, um plano inclinado para baixo do governo, né? É isso que dá força para o cara voltar na base dele e justificar o que está fazendo. E aí é um ciclo vicioso, né? Porque se o Congresso não ajuda, o governo não consegue aprovar as medidas que ele tem expectativa para, inclusive, melhorar a popularidade, e aí vai descendo ladeira abaixo. O imposto de renda, o projeto, justamente está patinando por causa disso, né? Sim. Essa dificuldade de emplacar, de avançar a pauta. O do imposto de renda sem dúvida nenhuma, porque ele tem duas partes, né? Tem a parte da isenção e tem a parte da compensação. Não, mas é porque enquanto não resolve, limpa esse terreno do IOF, a discussão do imposto de renda está parada. É sobre isso. Tudo isso, no final, é uma discussão sobre quem paga a conta. Claro. Sim. E aí não tem como não falar o que os números mostram. As propostas do governo são para jogar essa fatura para quem está na parte de cima da pirâmide social, né? É para quem ganha mais dinheiro. O projeto do imposto de renda foi isso. E esse projeto aqui, esse pacotão, é igual. A medida provisória. A medida provisória e as outras, também o próprio decreto do IOF, né? Sim, porque são operações todas, em geral, feitas por quem é investidor, ou seja, as pessoas Quantas operações de risco sacado você já fez na sua vista? Não, e LCI e LCA é que tem aplicação no mercado que compra. Então, né? Não é o trabalhador vamos lá. Das classes mais baixas. Uma das discussões que eles chamaram de estruturantes, quem deu esse nome foi o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, era um corte de 10% linear, ou seja, igual para todos os setores, nos chamados benefícios fiscais, que o governo chama de gasto tributário, porque é uma arrecadação que ele deixa de ter, portanto vira um gasto, né? Tem um sentido invertido, né? Vira negativo em vez de ser positivo. Então, aí ficou decidido que ia ser 10%, mas não se deram nomes aos bois, né? Assim, vai entrar a Zona Franca de Manaus, vai entrar o setor agrícola, vai entrar Simples, cesta básica. Não, esses daí estão preservados. Vão entrar outros benefícios, mas ainda a serem negociados. Aí você tem no IOF uma reversão do que havia sido feito. Então, por exemplo, no caso do risco sacado, que é uma operação em que o banco financia uma empresa que está comprando alguma coisa de um fornecedor. Então, ela paga o fornecedor e fica com o direito de receber do comprador essa fatura, né? Essa conta, claro, dando com um desconto, né? Quem paga o desconto é o cara que está vendendo. Isso daí foi reduzido em 80%, o que eles iam cobrar nessas operações. Então, teve essa contrapartida, né? Agora, para cobrir o buraco que foi aberto por esse recuo, teve dois focos principais. Um que foi aplicar uma cobrança de 5% de imposto de renda sobre, como você já falou, eu vou repetir, sopa de letrinhas. LCI, letras de crédito imobiliário, LCA, letras de crédito do agronegócio, CRI e CRA, que é a mesma coisa, mas é crédito para os mesmos setores, mas é de uma outra maneira, LCD e debêntures de infraestrutura. Bom, muito bem. O grosso é no LCI e no LCA. E por que isso está acontecendo? Porque houve uma explosão do lançamento desses títulos nos últimos 5 anos. Tem um número aqui que é assustador. Em 2020, o estoque, ou seja, a soma de todas as letras de crédito do agronegócio eram de 153 bilhões de reais em 2020. Em 2025 já chegou a 560 bilhões. Em 5 anos se multiplicou quase por 4 esse volume. Com a LCI, letra de crédito imobiliário, foi de 121 bilhões para 465 bilhões. Aí você fala, por que isso acontece? Porque é isento de imposto de renda. Esse dinheiro que está indo para o setor do agronegócio, né, e para as construtoras,
ele antes estava provavelmente indo para o Tesouro Nacional para ajudar a rolar a dívida do Estado brasileiro. Agora, essas letras já são 1/7 do estoque, é mais de R$1 trilhão, é 1/7 da dívida do Estado brasileiro. E um crescimento vertiginoso a partir do governo Bolsonaro, por causa da isenção de imposto de renda. Eu fiz um exemplo aqui que explica por que houve essa explosão, que eu acho que talvez ajude as pessoas a entenderem esse fenômeno. Vamos imaginar um investidor que tenha R$100 mil disponível para investir. Se ele comprar uma LCA, hoje a média, o valor típico, ele paga 98% do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a referência do mercado, né? Mais a Selic de 11,8% ao ano, a rentabilidade bruta dele vai ser de 11,56%. Só que o imposto de renda é zero. Então, o rendimento líquido dele, ao final de um ano, vai ser de R$ 11.564. Então, ele aplicou 100 mil, depois de um ano vai ter 111.564. Já, se ele comprar um título do Tesouro Nacional, que paga 100% da Selic, ou seja, 11,8%, só que tem uma alíquota de 17,5% de imposto. Então, ao final de um ano, ele, em vez de ter 111 comprando a LCA, ele vai ter 109.735. Então, é mais negócio, por causa dessa isenção do imposto, você aplicar. Agora, você aplica 5% aqui nessa taxa da LCA. Ainda vale mais a pena você comprar a LCA. Quer dizer, eles não fizeram uma super taxação para acabar com o mercado. Não, é só para equilibrar. Não faz sentido uma construtora captar por um valor mais baixo do que o Tesouro Nacional. O próprio mercado reclama disso. Falei com um cara do mercado essa semana e falei, isso é um absurdo. Esse exemplo que eu dei é o exemplo levando em conta uma taxa média no período em que foi acumulado esse estoque todo de aplicações em LCA, em LCI, etc. Hoje a Selic está muito mais alta que isso, mais de 14%, mas o raciocínio vale. É só você mudar os valores, né? Os retornos vão ser maiores, mas as proporções se mantêm. A questão que me parece também importante para avaliar é que essa medida provisória, ela traz também outras novidades, por exemplo, a inclusão de fintechs nos tributos que os bancos pagam. Quando as fintechs ficam grandes o suficientes, elas continuam sob um regime de quando elas eram pequenas, eles estão tentando corrigir. Exato, é uma correção pedida pelo mercado, inclusive. Sim, exato. Mas, além disso, a medida provisória traz, por exemplo, um aumento de 5% também, de 15% para 20%, sobre a distribuição de juros sobre capital próprio, né, que é visto no setor como um dos grandes pulos do gato, né, dos donos de negócios, dos grandes executivos e tal, porque é onde eles conseguem lucrar mais. Então, essa medida está mexendo com o interesse do setor financeiro em vários pontos. Sim, e de quem tem dinheiro, né? Porque, por exemplo, a taxação no caso dos fundos de pensão, né, privados, né, particulares, né, aquilo que se o banco fica tentando enfiar em você o tempo todo, né, que é o VGBL, né? Ali, o que acontece hoje? Se você tem dinheiro sobrando, você pode aplicar aquele dinheiro e deixar esquecer ele lá. Porque se você tem dinheiro sobrando, você não vai precisar sacar aquele dinheiro. Agora, se você é uma pessoa assalariado, que faz um VGBL, às vezes acontece um contratempo e você precisa sacar o dinheiro. Se você precisa sacar o dinheiro, você vai pagar uma alíquota muito mais alta, porque você não esperou anos para sacar o dinheiro como quem tem dinheiro sobrando esperaria. O que essa proposta prevê? Que é uma alíquota única de 17,5%, independentemente do prazo que você deixa lá. Tem argumentos contrários a isso, que é também incentivar investimentos de mais longo prazo. Mas não é isso que acontece. O que está acontecendo com o dinheiro com o VGBL? O VGBL também explodiu de depósito. Por quê? Porque as pessoas que estavam com os fundos offshore, que foram taxados um ano atrás, migraram para o VGBL. E por que ele não saca esse dinheiro de lá? Primeiro, porque não precisa, e segundo, porque o banco empresta, usa esse VGBL como lastro para dar um empréstimo para a pessoa por uma taxa mais baixa do que ele recebe no VGBL. Sim. Só rico se beneficia disso.
Não é o assalariado que vai se beneficiar disso. Isso é um estilo de vida no Brasil, nos Estados Unidos. É como funciona. Então, todas as tentativas foram de fechar os buraquinhos por onde as pessoas que têm mais dinheiro usam para pagar menos imposto. E, obviamente, essas pessoas reagiram. Elas têm uma enorme influência política, muito maior do que o assalariado. E está aí o Guinho dando a resposta que deu, né? E para terminar, o outro setor que tem uma proposta de sobretaxar é o setor de bets, de apostas. Esse setor fez uma estratégia super bem sucedida de, começando na ilegalidade, migrar para a legalização e, ao se tornar legal, foi taxado. O governo propôs no decreto de regulamentação, que ficou anos sem regulamentação, terra de ninguém, faroeste, e aí graças ao governo Temer e ao Bolsonaro, que não fez nada para regulamentar, todo mundo operando fora do país, em offshore, remetendo dinheiro para o exterior. Quando regulamentou, o governo propôs taxar o lucro bruto dessas empresas em 18%. O Congresso foi lá e fez o quê? Cortou para 12%, defendendo os interesses das bets, né? Aí, agora o governo está propondo, então vamos voltar para 18%, que era a proposta original. Esses caras, essas bets que viciam as pessoas, que tomam dinheiro de... que assim, você não tem chance de ganhar, né? Parece que você vai ganhar, mas você só vai perder. Esses caras estão faturando, não é faturando, eles estão tendo de lucro 40 bilhões de reais por ano. 40 bilhões. Nada mais justo do que... Agora, e é um jeito para eles até bom, é um bom negócio, porque eles vão se tornar sócios do governo, né? E vai diminuir o interesse em desfazer esse mercado, porque aumenta a dependência do faturamento. Enfim, então, assim... É toda uma discussão sobre quem vai pagar a conta. E o que o Congresso deixou muito claro essa semana é que não vão ser os ricos, de novo. E que você pode chamar isso de derrota do governo, porque será efetivamente uma derrota do governo, mas eu acho que quem vai perder mesmo é o país. É isso aí. Vamos lá para mais tribunais agora, né? Outros julgamentos. Atravessar a praça.